estive aqui, eu trouxe 2 livros meus, O Espiritismo é Pop, Inquietações do Espírita. A casa comprou vários volumes, ainda tem alguns à venda aqui. O meu terceiro livro, Provocações Doutrinárias, está esgotado, ainda não tem previsão de sair a segunda edição. É o filho caçula e é o que esgotou. E está para sair um 4º livro meu também, Sem Açúcar e com Kardec, deve sair agora. E essa semana saiu um livro que eu idealizei e organizei pela editora M, intitulado Fome de Quê? Eu perguntei a alguns colegas de ofício espírita, de escrita, vem cá, você como cidadão, você tem fome de quê? Eu me baseei nas Bem-aventuranças e também na música Comida, do grupo de rock Titãs. Perguntei, você como cidadão tem fome de quê? E como a doutrina espírita pode ajudar a saciar essa fome? Aí quando eu estava chegando em casa na quinta-feira à noite, chegaram os meus exemplares, fiquei muito feliz. É muito bom quando a gente escreve um livro e chega a caixa em casa. Os livros você pega assim e vê a sua ideia materializada, é muito legal. Mas eu não sou o único autor, são 25 autores, entre eles Aloysio Silva, que está aqui presente, tá? Então, a gente escreve tem uns artigos muito interessantes, Fome de Acolhimento, que é o dele, Fome de Arte, Fome de Conhecimento, Fome de Fé, Fome de Saúde, Fome de Gentileza, que é o meu artigo, Fome de Justiça, Fome de Esperança, Fome de Jesus, está muito legal o livro, tá? Como os assuntos estão em ordem alfabética e o Aloysio escreve sobre fome de acolhimento logo de cara, né? Acabou a introdução, virou a página, está lá o Aloysio, tá? Ficou muito legal o livro, tá? O Aloysio já encomendou os exemplares dele, daqui a pouco estão chegando aqui. É um livro muito bom para a gente ler em Evangelho no Lar. Uma amiga minha que disse isso, que parece um livro muito bom para a gente ler em Evangelho no Lar. Os artigos são bem interessantes, são bem atuais, é um espiritismo bem contemporâneo. E a editora já me deu o sinal verde para o 2º volume, que eu vou chamar de Sede de Quê? Então, até o final do ano deve sair o Sede de Quê? Outros autores, outros assuntos, e deve ficar bem interessante. Alguns já se comprometeram comigo, Dori Contra, Vinícius Lara, Marcos Vinícius Lures, Wellington Balbo, Elaine Coutinho Sabadini. Vai ficar um livro bem interessante também. Aguardem até o final do ano, se Deus quiser. Sede de Quê? E a gente hoje vai conversar. Gente, eu estou saindo de uma inflamação de traqueia. Até quarta-feira eu estava no antibiótico e na cortisona. Eu já estou, claro, bem melhor, mas de vez em quando ainda aparece uma tossezinha. Se porventura eu começar a tossir aqui, vocês me perdoem. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto, chamado o pensamento e a vontade, que a gente encontra em várias obras espíritas, não só nas obras básicas, como Leon Denis, alguma coisa de André Luiz. A gente vai viajar um pouco por esses autores hoje, por José Carlos Leal, que é um autor espírita lá do Rio de Janeiro, de quem eu gosto imensamente, e tem cerca de 70 livros espíritas publicados, e por incrível que pareça, ele é pouco conhecido. Uma pessoa assim que tem uma cultura, uma simplicidade, eu gosto muito dele. Seria um bom nome para vocês trazerem aqui. José Carlos Leal é uma excelente pessoa. Então, passa para mim. Vamos começar com uma frase do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo. Quando René Descartes proferiu essa frase, por que ele proferiu essa frase? Porque, por incrível que pareça, ele havia duvidado da própria existência. Ele pensou com seus botões, será que eu existo mesmo? Será que eu não sou uma ilusão de ótica, algum acidente de percurso, alguma coisa assim? Será que eu existo mesmo? Ele chegou à conclusão de que ele existia porque ele pensava. Ele disse para si mesmo, os meus pensamentos são só meus. Só eu penso do jeito que eu penso. E é muito interessante isso. Todos nós somos espíritas. Todos nós pensamos acerca de reencarnação, evolução, mediunidade, obsessão, mas só o Aloysio pensa sobre isso do jeito dele. Só a Maristela pensa sobre isso do jeito dela, as imagens dela, os conceitos dela. Então, embora a gente concorde em muitas ideias, embora a gente tenha muitos ideais semelhantes, idênticos até, só
cada um pensa do seu jeito. E foi a essa conclusão que René Descartes chegou. Se só eu penso da forma que eu penso, eu sou uma individualidade. Por isso, eu existo. Porque só eu penso dessa forma. Não existe ninguém que pense igual a mim. Meus pensamentos, minhas construções mentais são única e exclusivamente construções minhas. Só eu penso desse jeito. Por isso, eu existo. E René Descartes, que é um dos precursores do pensamento espírita, olha a época em que ele viveu, ele disse o seguinte: não é o corpo que pensa. Quem pensa é a alma, que habita temporariamente o corpo. Depois da morte do corpo físico, nós continuaremos pensando. Depois da morte do corpo físico, nós continuaremos sendo quem somos. A morte não transforma ninguém num passe, não muda a personalidade de ninguém num passe de mágica. A gente continuará sendo quem é. Nossos pensamentos, nossas ideias, nossos ideais, nossas aspirações, nossos pensamentos bons e ruins, nós continuaremos sendo quem somos, só que fora do corpo físico. Aí eu fui no dicionário para pegar a definição do verbo pensar. Eu gosto muito de consultar o dicionário. A gente sempre descobre umas coisas interessantes, porque eu achei 4 definições para o verbo pensar. Vamos lá: refletir, cogitar, que já é diferente, imaginar, que é totalmente diferente de refletir e cogitar, e criar. São 4 coisas totalmente diferentes. Você reflete acerca de um assunto, você cogita para saber se aquilo vale a pena para você ou não, se você tem dúvidas, se você concorda com aquilo ou não. Você imagina alguma coisa e a partir dessa imaginação você cria alguma coisa, ou não. Então são 4 definições totalmente diferentes. A gente não se dá conta, mas conforme diz o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, todas as obras criadas pelo homem advêm do pensamento. E quando a gente fala em obra, a gente está falando em obra de arte, claro. A Pietà de Michelangelo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, os quadros de pintores brasileiros, vamos lá, de Janira, Aldemir Martins, Caribé. Todas essas obras de arte, antes de existirem fisicamente, existiram onde? Aqui. Os Miseráveis, de Victor Hugo, Ressurreição e Vida, de Leão Tolstói, Ana Karenina, de Leão Tolstói, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, Esaú e Jacó, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Todas essas obras, antes de se transformarem em livros, existiram onde? Aqui. Romeu e Julieta, Hamlet, A Tempestade, de William Shakespeare, tudo antes de ser materializado existiu aqui. Então tudo começa aqui. Então quando a gente fala que todas as obras advêm do pensamento, claro que a gente está falando em obras de arte, em esculturas, em pinturas, em obras literárias, mas a gente está falando também essa cadeira, antes de existir, materialmente falando, ela foi pensada onde? Aqui. Alguém pensou nessa cadeira, sentou-se numa mesa, projetou essa cadeira, essas formas, esses ângulos todos. Pensou que aqui ia ser um estofamento, que ia ser preso com determinado tipo de parafuso, de prego, não sei. Ou seja, isso tudo foi pensado antes dessa cadeira existir, antes das nossas roupas existirem, né? Antes das nossas bijuterias, enfim, óculos, tudo isso antes de existir foi pensado por alguém, foi por uma prancha de desenho ou por um programa de computador, idealizou isso, depois a coisa foi materializada. Não só isso, mas também as grandes invenções da humanidade, os remédios, as vacinas, a eletricidade que foi descoberta, a aviação, tudo isso antes foi verificado aqui. E também os ardis, as vinganças, os esquemas de corrupção, as maldades, os preconceitos, tudo isso antes de existir, infelizmente, foi pensado aqui, porque o pensamento é neutro. Ele é bom ou ele é ruim.
A gente que vai dar a energia, a finalidade a que esse pensamento se destina, né? Então, à medida que nós evoluímos, nós, espíritos ainda imperfeitos, vamos desenvolvendo a inteligência, vamos aprendendo a lidar com os nossos erros, vamos aprendendo a lidar com os nossos acertos e vamos desenvolvendo o nosso pensamento. Fala-se muito, ao longo dessa palestra, a gente vai ser instigado a pensar sobre determinadas coisas. Volta e meia eu vou falar assim, pensa, gente. Para pensar, pensa. Não vai no piloto automático, pensa. Vamos começar. Fala-se muito que nós aprendemos com os nossos erros, certo? É muito comum a gente falar isso. A gente aprende muito com os nossos erros, a gente ouve muito isso, a gente fala muito isso. Por quê? Porque errar é humano. A gente fala muito isso também, errar é humano. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, então é comum a gente errar. Ninguém deve se eu errei. Calma, nós somos espíritos em processo de aprendizagem. A gente erra tentando acertar. A gente erra achando que vai ser bom e não é. A gente erra para a gente aprender como acertar da próxima vez. A gente erra, às vezes, nas nossas escolhas para a gente perceber que não era aquela carreira, que não era aquela pessoa que a gente achava que ia ser o amor da nossa vida, que não é. A gente erra, faz parte. Faz parte do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo de aperfeiçoamento espiritual, a gente dar com os burros na água de vez em quando. E tem gente que sofre por causa disso, acha, eu errei, meu Deus do céu. Calma, faz parte. Eu vou propor um exercício rapidinho para vocês. Já que nós aprendemos com os nossos erros, pensem rapidinho sobre as vezes em que vocês erraram. E as vezes em que esses erros serviram para que a gente aprendesse. Pensem. Às vezes em que a gente errou, em que a gente fez a escolha errada, namorou alguém equivocadamente, escolheu um caminho errado, entrou numa furada profissional, alguma coisa assim. Pensem, rapidinho. Nem precisam falar para mim nada, é só pensarem. Já pensaram, certo? Eu acho que cada um aí já pensou a respeito, né? Serviu para a gente amadurecer, para a gente aprender? Serviu. Agora vamos pensar. A gente só aprende errando? Ninguém aprende acertando, não? Então, pera lá, né? A gente não é tão ruim assim, peraí. Nós somos espíritos em processo de aprendizagem. A gente já evoluiu muito. A gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente já chegou até aqui. Então, se a gente já chegou até aqui, é porque a gente já acertou muito também. A gente não para pensar acerca disso. Pensa, gente. Pensa. O acerto também faz parte do nosso processo de aprendizagem. A gente aprende com os acertos também. E ninguém para pensar acerca disso. Tal qual o erro, o acerto também faz parte do nosso processo de aprendizagem. Agora pensem sobre as vezes em que vocês acertaram. Nas escolhas profissionais, nas escolhas afetivas, nos caminhos em que a gente resolveu ousar e deu certo. Pensem. Pensaram? Já não deu para acertar bastante. A gente já não acertou bastante coisa na nossa vida também? Então a gente não é tão ruim assim. A gente já acertou em muita coisa, conforme eu disse agora há pouco. Se a gente já chegou aqui, é porque a gente acertou. E esses acertos também serviram de experiência, de aprendizagem, para a gente seguir adiante. Pode passar, Luiz. Olha o que Emmanuel fala no livro Pão Nosso, na mensagem número 15. O Pão Nosso é psicografado pelo Chico Xavier. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, os pensamentos, a gente tem que, nesse processo de aprendizagem, a gente tem que aprender a educar os nossos pensamentos. Se a gente já acertou em muita coisa, é porque, entre outros fatores, a gente já educou o nosso pensamento, educou a nossa vontade. Então, nós estamos a caminho, faz parte do nosso processo de amadurecimento nós irmos
educando o pensamento, mas nem sempre a gente consegue ainda, mas não é por causa disso que a gente vai se martirizar, se lamentar, porque a gente já está acertando muita coisa. E quando a gente erra é para a gente aprender a acertar. E nisso a gente vai amadurecendo, vai dominando os nossos pensamentos, né? Com trabalho, com sacrifício, com disciplina. Não é aquele sacrifício, aquela coisa de martírio, mas a coisa da disciplina. De disciplinarmos os nossos atos, pensamentos e palavras e vamos amadurecendo. No livro E a Vida Continua, que é o último livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, fala-se muito do livro Nosso Lar, tá? Em que o espírito André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier, fala sobre como é a vida na colônia espiritual Nosso Lar. O Nosso Lar, na verdade, é o primeiro de uma série, de uma coleção. Nosso Lar fala da chegada de André Luiz à colônia espiritual Nosso Lar e da adaptação dele. Do segundo livro em diante já é André Luiz em ação, participando dos trabalhos desenvolvidos na colônia espiritual Nosso Lar, integrando equipes de socorro, de aprendizagem e tudo mais, e ele vai relatando isso tudo. Então, Nosso Lar é o primeiro livro de uma coleção. Começa em Nosso Lar, depois vem Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, enfim, é uma série de mais de 10 livros. E o último livro dessa série se chama E a Vida Continua. E nesse livro, André Luiz conta a história de Ernesto e Evelina. Ernesto é um senhor, Evelina uma moça. Os dois estavam com uma doença grave, estavam em tratamento, e os dois se conhecem durante o tratamento, ficam amigos durante o tratamento. Ernesto é casado, Evelina jovem, tinha pai, mãe, marido. Ou seja, a situação de Evelina era diferente, ela era uma jovem, preocupada com o pai, com a mãe e com o jovem esposo. Ernesto já tinha uma certa bagagem, uma certa vida, pelo que eu depreendi do livro, ele já encarava a questão da doença já com uma certa serenidade. E ambos, conversa vai, conversa vem, eles indagam, será que existe vida após a morte? Vamos ver se a gente se encontra, se a gente sair dessa, aliás, se a gente não sair dessa, vamos assim dizer, quem sabe a gente se encontra do lado de lá. E de fato os dois desencarnam e se encontram do lado de lá. Tá? E começam a indagar o que tinha acontecido com eles, mas eu vou me deter mais no caso de Evelina, que desencarnou jovem, e com muita pena de ter deixado o marido, pai e mãe aqui. E ela ainda, quando ela desperta do lado de lá, ela dá um certo trabalho, porque ela, sem saber que havia desencarnado, ela acorda num leito de hospital, do lado de lá, convalescendo da mudança de dimensão. É interessante isso, porque geralmente a pessoa que morre devido a uma doença de longo período, ou devido à velhice, idade avançada, alguma coisa assim, a gente vai definhando até desencarnar. Chega do lado de lá, acontece o inverso. A gente vai convalescendo até, opa, Senhor de si novamente. E Evelina desperta num leito hospitalar, indagando o que estava acontecendo. Aí o médico que está cuidando de Evelina fala o seguinte para ela, passa, Luísa. Olha o que ele fala para ela. A senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. Em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Pense, olha o pensamento aí, pense nisso. Não lhe convém por agora recolocar-se entre os seus. Eu estava perguntando da mãe, do pai, do marido, não convém por agora recolocar-se entre os seus. Coopere. Aí ele se afastou para atender outra pessoa. O que a Evelina fez? Justamente o contrário. Começou a pensar no pai, na mãe, a ter saudade do marido, a indagar. Começou a lembrar de todo o mal-estar que ela experimentou no período em que estava doente, dos efeitos colaterais do medicamento. O que aconteceu com ela? Começou a passar mal outra vez, como se estivesse doente. Aí o médico voltou ao leito, junto com uma enfermeira. O que ele fez? Ele aplicou um sedativo nela
e ele chegou à conclusão de que seria melhor que ela repousasse mais tempo sob efeito de sedativo e sob efeito de passe. Aí ele vira para a enfermeira e fala o seguinte: passa, Luísa. A doente não podia nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Qual o pensamento aí? Né? Isso que ele disse para Evelina vale para nós. Estejamos encarnados ou desencarnados. A mania que as pessoas têm de se entregarem a ideias fixas, sob pena de voltarem a sofrer sem necessidade. É a pessoa que está na ideia fixa do ciúme, da inveja, da vingança, da mania de grandeza, da mania de se achar uma pessoa desprezível, reles, ninguém me ama, ninguém me quer, e a pessoa fica nisso. É o que o Espírito Joana de Ângeles fala nos livros da série psicológica, psicografadas por Divaldo Franco. Ela fala muito isso em alguns livros, como Plenitude, Amor Imbatível, Amor, Autodescobrimento, a monoideia. A pessoa está presa naquela ideia. É o sentimento de vingança, é o complexo de inferioridade, é a mania de grandeza, e a pessoa vai e só fala naquilo. Sabe aquela pessoa chata? Eu acho que isso não deixa de ser um tipo de fascinação, obsessão. Tá? Existem vários níveis de obsessão. Um deles é a fascinação, conforme Kardec descreve no livro dos Médiuns, segunda obra por ele codificada. Porque existe a fascinação, então geralmente a gente acha que fascinação é o médium que está fascinado. Eu sou o maioral, eu sou o melhor, ninguém me entende, eu sou incompreendido. Mas analisando a natureza humana, eu cheguei à conclusão de que a fascinação talvez seja mais corriqueira do que a gente pensa. Aquela pessoa que está fascinada pela própria tristeza, está fascinada pelo luto que ela está vivendo, está fascinada pela rejeição, está fascinada pela própria mania de grandeza, está fascinada pelo ciúme, pela inveja, pela revolta, só fala naquilo. Sabe aquela pessoa que você senta para conversar com ela, não dá nem pausa para você respirar, e muitas vezes você quer sair fora e não consegue, e a pessoa fala, passa 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e a pessoa está... Você está que não se aguenta. Aí você, numa outra ocasião, vê a pessoa na rua e se desvia, se esconde, Deus me livre, lá vem fulano, lá vem ciclano. Isso não deixa de ser, ideia fixa. E a gente começa a sofrer sem necessidade. Eu vou pegar um exemplo, a vingança. O escritor espírita Adeilson Salles, no livro Psil, que é um livro pequenininho, um livro de bolso, mas mensagens bastante interessantes. Então ele fala lá acerca da vingança o seguinte: vingar-se é beber toda a água do mar e continuar com sede. Por 2 motivos, creio eu. Primeiro, a água do mar é salgada. Segundo, se fosse doce, não seria suficiente para saciar a sede. Né? A pessoa que quer se vingar é a ideia fixa. Ela acorda pensando no desafeto, vai trabalhar pensando no desafeto, vai almoçar pensando no desafeto, volta para o trabalho, vai para a malhação, vai para o centro espírita, vai para o curso, vai jantar pensando no desafeto, vai dormir pensando no desafeto, tomar banho pensando no desafeto. Ele quer se vingar. Aí imagina esfaqueando a pessoa, batendo na pessoa, atirando na pessoa, ridicularizando a pessoa. Gente, se a pessoa é tão ruim assim, para de dar tanto destaque a ela na nossa vida, deixa a pessoa para lá. A vida vai se encarregar dela, os mecanismos evolutivos vão se encarregar para que ela faça o caminho de volta, ela vai ter a estrada de Damasco dela, deixa isso para lá. Para com essa ideia fixa, você está sofrendo sem necessidade, deixa isso para lá. E isso também, conforme eu disse agora há pouco, vale para inveja, ciúme, complexo de inferioridade, fanatismo, preconceito, tudo isso, se a gente parar para pensar, são ideias fixas que se transformam em comportamentos atávicos que vão deixando a gente doente, que vão deixando a gente feliz, vão possibilitando a aproximação de espíritos afins com esses pensamentos nada saudáveis e vão carregando a nossa psicosfera e vão fazendo com que a gente fique cada vez mais afixado nesse tipo de ideia. Renova o pensamento, deixa isso para lá. Né? Eu falei agora há pouco em atavismo. Atavismo é o seguinte, são aquelas ideias, aqueles comportamentos que a gente herda de gerações passadas e a gente vai repetindo aquilo.
E não para pensar. O Espiritismo é o quê? Ciência, filosofia e religião. Vocês acham que essa ordem tem um... Kardec disse isso por um mero acaso? Não, Kardec não dá ponto sem nó. Por que primeiro, ele é ciência primeiro? Ele não é religião, filosofia e ciência. Filosofia, ciência e religião. Ciência, religião e filosofia. Tem uma sequência lógica aí. Por que primeiro é ciência? Porque o Espiritismo é fruto da investigação do trabalho científico de comparação, de examinação, de exame de dados e da publicação sistemática desses dados, dessas conclusões. O Espiritismo é fruto do trabalho científico. Kardec investigou, pesquisou, duvidou, foi à luta, comparou. Isso tudo é ciência. É claro que quando a gente fala que Espiritismo é ciência, porque a gente aplaude toda a descoberta científica que traz benefício para a humanidade. O Espiritismo é contemporâneo, é de vanguarda. Mas o Espiritismo, primeiramente, é ciência porque ele é fruto da observação científica de Allan Kardec. Depois ele vai ser filosofia, e depois a ciência e a filosofia vão fazer com que a gente reencontre a religião de uma forma mais lúcida, mais saudável, mais racional. Agora eu vou me deter no lado filosófico. Falei da ciência e vou falar agora da filosofia. Por que o Espiritismo é filosofia? A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Por que tanta palestra? Por que tanto grupo de estudo? Por que tanta reunião de jovens? Tem uma acontecendo agora na cidade de Pancas. Né? Por que os jovens estão lá? Por que tanta evangelização infantil? Por que tanta palestra? Por que tanto grupo de estudo sistematizado dessa ou daquela obra? Para a gente aprender a filosofar. O espírita precisa aprender a filosofar. Não só para decifrar os grandes enigmas da vida. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que eu tenho dificuldade com meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha esposa? Por quê? A gente vai compreender isso. Mas para a gente aprender também a filosofar em torno das questões cotidianas. Por que o carioca tira tanto lixo na rua? Aqui no Espírito Santo, não sei se acontece isso, mas o carioca adora sujar a rua, acaba de comer a pipoca, saquinho no chão. O motorista, às vezes, acaba pega o último cigarro do maço, embola o maço, atira o maço pela janela do carro. Por que o carioca faz tanto isso? Por que o povo do estado do Rio é tão porco? Por quê? Tudo tem uma razão de ser. Porque na época do Brasil Império, do Brasil escravagista, os barões, os condes, os imperadores, as duquesas, os senhores de escravos saíam para passear na rua com os seus serviçais, com os seus escravos. Atiravam lixo na rua, o escravo ia recolhendo. Por que o povo do Rio de Janeiro atira tanto lixo na rua? Porque ele parte do princípio de que alguém vai limpar. Olha a herança escravagista. E olha como a gente é escravagista ainda não se dá conta. Da mesma forma que em casa, os filhos se levantam da mesa, largam o prato sujo, largam a cadeira no meio do caminho, né? Saem do banho, deixam a toalha jogada lá de qualquer maneira, o banheiro todo sujo, trocam de roupa, deixam a roupa toda jogada, acendem a luz, mas não apagam. Por quê? Eles partem do pressuposto de que tem uma serviçal, popularmente conhecida como mãe, tá? Que vai sair arrumando essa bagunça toda. Olha como a gente é escravagista e não se dá conta. Aí no momento que a gente começa a filosofar, peraí, eu tenho que catar essa toalha que meu filho deixou em cima da cama? Eu tenho que pegar esse chinelo que ele largou de qualquer maneira no meio da sala? Vem cá. Pega. Aí isso é filosofar. Um amigo meu lá do Rio, morador da Zona Sul Carioca, mora num belíssimo apartamento, classe média alta, empresário, ele é pai de 3 filhos homens. Na época que aconteceu isso, os 3 eram adolescentes ainda. Ele, Raul, estava na cozinha, tomando uma água, uma coisa assim. Um dos meninos entrou, não sei se foi o mais velho, o caçula ou do meio, um dos meninos entrou, abriu a geladeira, pegou um copo, pegou uma caixa de suco, botou o suco no copo, tomou o suco.
largou o copo sujo em cima da pia. Conforme estava saindo da cozinha, o Raul chamou ele: ô, lava esse copo. Ué, pai, mas a gente tem empregada. Exatamente, ela é a nossa empregada, não é a nossa escrava. Lava esse copo. Olha como é que a gente é escravagista e não se dá conta, e no momento que a gente começa a filosofar, a gente começa a prestar mais atenção nessas coisas, senão a gente se torna meros repetidores de hábitos que já deveriam ser superados e a gente não supera nunca. Por isso que a gente, entre outras coisas, estuda a doutrina espírita, para a gente aprender a filosofar, para estarmos mais atentos a essas pequenas coisas que a gente vai repetindo, esses pequenos vícios comportamentais que a gente vai herdando de geração em geração e não para pensar a respeito, e um belo dia, opa, por que o menino veste azul e a menina tem que ser rosa? De onde vem isso? De lugar nenhum. Isso foi uma jogada comercial implantada na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Na época, o rosa era para os meninos, porque era uma cor forte relacionada ao sangue, e o azul, por ser a cor do céu, era vinculado às meninas. Isso depois da Primeira Guerra Mundial. Me parece que na Bélgica ainda é assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, por estratégias de marketing, inverteram isso. E a gente vai atrás. É rosa, é menina, então tem que ser rosa. É menino, então tem que ser azul. Para pensar. Investiga. Tudo tem uma razão de ser. Aí a gente peraí. Isso faz sentido hoje em dia, em 2018? Não faz, então, larga de mão, deixa para lá. A gente vai aprendendo a filosofar e a gente vai se livrando dessas coisas. Por isso é que é importante que nas escolas a gente tenha aula de filosofia, de antropologia, de sociologia, para instigar a curiosidade, o pensamento, mas isso não interessa aos poderosos, que têm medo de dar cultura às pessoas, porque as pessoas vão passar a ter consciência de classe, vão passar a prestar atenção em muita coisa, a reivindicar muita coisa, né? Aí isso é um perigo, né? E às vezes no movimento espírita, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Só que nós somos um país de herança católica muito forte, e muitas das vezes, ao virmos para o movimento espírita, a gente traz muito ranço, muito atavismo do pensamento católico e não se dá conta. E acaba contaminando o movimento espírita com isso. Um casal amigo meu, da cidade de Nilópolis, um casal espírita amigo meu, passou há alguns anos pelo seguinte episódio. Eles têm 2 meninos que agora já estão com seus 14, 12 anos, mas na época os 2 eram pequenos. Dia de evangelização no centro espírita, criança criada em apartamento, então é normal, a criança vê um espaço desse, é normal a criança correr para cá, para lá. Então um dos meninos, antes da evangelização começar, estava correndo para lá e para cá, alegre, livre, leve e solto. E como é muito comum acontecer em crianças, a criança tropeçou nas próprias perninhas, caiu e começou a chorar. Veio uma evangelizadora, uma senhora, levantou a criança e falou: viu só? Foi correr dentro do centro espírita, Deus castigou. Eles ficaram danados da vida, e com razão. Eu desafio essa senhora a me mostrar em que livro espírita ela leu que Deus castiga. Deus é soberanamente justo e bom, é uma força maior. Leiam as primeiras perguntas do livro dos Espíritos, né? Deus não é fiel nem infiel, Deus não castiga nem perdoa, Deus não se arrepende, porque Deus não é humano. Deus não tem CPF, identidade, conta de luz. Deus não é uma individualidade. É que nós, na impossibilidade de compreendermos plenamente o que seja Deus, reduzimos Deus ao nível da nossa compreensão, mas Ele não é uma individualidade, Ele é algo maior. E lá está a evangelizadora dizendo que Deus castigou a criança porque a criança estava correndo dentro do centro espírita. De onde que ela tirou isso? Está há anos dentro do centro espírita, provavelmente está evangelizando e não entendeu a doutrina espírita. Isso é um problema. Isso é um problema. Um amigo meu de São Paulo, do Movimento Espírita de São Paulo, Franklin Félix, ele comentou que uma vez ele foi num centro espírita, ele frequenta determinado centro, São Paulo é uma cidade imensa, e ele resolveu conhecer um centro espírita perto da empresa onde ele
trabalhava. Então estava lá no saguão, esperando a palestra começar, e o celular dele tocou. Ele foi atender, chegou uma senhora. Não pode ficar com o celular ligado aqui no centro espírita, porque isso atrapalha a vibração do centro. Gente, a gente está pensando que a espiritualidade é uma casquinha de ovo. Tocou um celular no saguão, antes da palestra começar, desmorona tudo. A proteção espiritual vai por água abaixo. De onde que ela tirou isso? E está lá. Ela falou que algumas pessoas, antes da palestra começar, tem umas cadeiras no saguão, estavam sentadas esperando a palestra começar, e algumas de perna cruzada. É comum a gente sentar e cruzar as pernas. Ela ia meio assim, como quem está dando uma de boba. Ah, desculpa a perna, tá? Não pode ficar de perna cruzada porque atrapalha a circulação de energias. De onde essa criatura tirou isso? Aí na hora do passe, né, tinha que se dirigir para outra sala e tem um corredor. Gente, São Paulo, uma cidade desgastante, estressante. É comum as pessoas estarem cansadas no final do expediente. E as pessoas estão na fila do passe, algumas encostaram na parede. Não pode encostar na parede, tem que ficar todo... Gente, quem é essa mulher, afinal de contas? Uma Fraulein alemã? Não pode. Eu fico imaginando essa mulher com uma régua na mão. Descruza a perna, pá! Desliga o celular, pá! Desencosta da parede, pá! Aí chega uma pessoa vindo ao centro espírita pela primeira vez, se depara com uma Fraulein alemã dessa, não volta mais. Cadê o Consolador prometido? Cadê o amor incondicional? De onde que essa criatura tirou essas coisas? Onde que ela leu isso? Em livro nenhum. Ela simplesmente adaptou os atavismos dela ao movimento espírita e está lá, na linha de frente. Era para ser advertida. Era para ser orientada. Minha filha, minha irmã, né? Não faça isso. Isso aqui é doutrina espírita. Isso aqui é doutrina espírita. Isso aqui é outra vibe. Né? Se liberta dessas coisas. Você não está numa igreja católica, você não está num colégio interno, você não está num convento, num monastério. A doutrina espírita é libertadora, liberte-se disso. A gente é muito apegado a essas coisas. Eu li uma vez no Facebook um post muito interessante, dizendo que o mal das religiões tradicionais foi que elas não ensinaram as pessoas a vivenciarem a mensagem cristã no dia a dia. Elas se limitaram unicamente a adestrar as pessoas a frequentarem o templo. Como se frequentar o templo meramente salvasse alguém. E a gente está muito dessa ideia salvacionista. A proposta é que nós mudamos, que ao frequentar o templo religioso, a gente se muda daquele conhecimento, daquele código de conduta cristã e aplique isso para resolvermos as nossas pendências, para vivermos melhor com nós mesmos, para vivermos melhor com as outras pessoas e ajudemos as outras pessoas a serem felizes para que juntos construamos uma sociedade mais saudável. Não vem com essa de que frequentar o templo meramente resolve. Cuidado com isso, a proposta da doutrina espírita é diferente. Pensa a esse respeito, gente, pensa. Eu li um artigo uma vez de um professor budista do Rio Grande do Sul, ele é professor universitário budista, eu não lembro o nome civil dele, mas ele assina como Padma Dorje, porque me parece que o Padma é uma espécie de hierarquia budista, não sei ao certo, enfim. Ele falou uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que o budismo é uma proposta de renovação social, de amor ao próximo, de respeito às criaturas muito grande. E que o budismo se alastrou pelo Ocidente. Ele falou que na Europa e nos Estados Unidos, pelo que eu depreendi, o budista pensa dessa mesma forma. Eu sou budista, então tenho que primar pela justiça social, pelo respeito às criaturas, para que todos tenham acesso a tudo. Ele disse, não é o que acontece no Brasil. Aqui as pessoas se dizem budistas porque meditam. Destratam o porteiro, mas são budistas porque meditam.
Acham perfeitamente natural que haja tanta desigualdade social, mas são budistas porque meditam. Aí ele fala uma coisa muito interessante, eles não são budistas por uma questão ética, mas por uma questão estética. Isso que ele fala acerca do budismo vale para qualquer religião, para a nossa, inclusive. Somos espíritas por uma questão ética ou por uma questão estética? Somos espíritas porque queremos nos melhorar como seres humanos, porque queremos que as outras pessoas melhorem também, ou somos espíritas porque a gente gosta de vir ao centro, tomar um passe, encontrar fulano, ciclano, beltrana, tomar um cafezinho, uma água e ir embora? Somos espíritas por uma questão ética ou por uma questão estética? Quando eu li isso, no meu próximo livro, tem um artigo intitulado Grande Prêmio Nosso Lar. Vamos lá. Nosso Lar, conforme eu disse agora há pouco, é uma cidade, uma colônia espiritual situada nas cercanias de cidades como Niterói, Rio de Janeiro e Petrópolis. Ih, eu sou de Petrópolis. Isso, essa história de Nosso Lar de Petrópolis é um problema. E no Nosso Lar tem um esquema lá de bônus hora. Tá? Você trabalha e vai adquirindo bônus hora para ter determinados benefícios em Nosso Lar. Nosso Lar, pensar. Nosso Lar é da década de 30 do século passado. Estamos há 80 anos do que foi relatado em Nosso Lar. Se o nosso mundo material mudou de 80 anos para cá, de certo, o Nosso Lar mudou também. Quem desencarnar e for para Nosso Lar não vai encontrar o Nosso Lar de que André Luiz narra, porque é o Nosso Lar de 80 anos atrás, povoado por espíritos em evolução, vinculados ao progresso de então. Nosso Lar, de certo, mudou. E quem garante que nós vamos para Nosso Lar? Eu disse isso uma vez lá em Petrópolis, eu notei que algumas pessoas tremeram nas bases. Não vou para Nosso Lar. Quem falou que a gente vai para Nosso Lar? Aí, como as pessoas estavam tremendo nas bases, eu falei, e se a gente tem condições de ir para um local melhor? É só Nosso Lar que existe? Existem outras. No Rio, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Amazonas, no Ceará, na Paraíba. Quem falou que vai todo mundo para Nosso Lar? Pensa. Talvez a gente tenha condições de ir para um local melhor, a gente não sabe. Pensa a respeito. Para de badalar Nosso Lar como se Nosso Lar fosse o supra-sumo. É mais uma colônia espiritual como outras tantas, que ficou conhecida por causa da obra de André Luiz. Mas não significa que seja a única e que seja a melhor de todas. Pensa a esse respeito. Aí eu escrevi o artigo Grande Prêmio Nosso Lar por causa do bônus hora. Porque é comum lá em Petrópolis, inclusive André Luiz cita no Nosso Lar, olha o perigo. Eu já ouvi isso algumas vezes, eu sou muito convidado para fazer palestra em outros centros. Aí estou lá na cantina, às vezes eu escuto assim, eu hoje apliquei 10 passes. Que bom, irmão, 10 bônus hora, mais 10 tijolinhos para construir a sua casinha em Nosso Lar. Eu sinto muito, mas quem pensa assim está cometendo o mesmo equívoco que as religiões que fazem promessa, oferenda, que dão dinheiro para comprar um lugar no céu. Você está fazendo barganha. Eu aplico passe, eu faço palestra, eu evangelizo, eu aplico estudo, em troca eu ganho bônus hora para trocar por tijolinho para construir a minha casinha em Nosso Lar quando eu chegar lá. Nosso Lar virou um condomínio fechado, né? A gente está querendo realizar o sonho da casa própria no plano espiritual. Você está fazendo barganha. Toma cuidado com isso. A proposta espírita não é essa. Aí, em cima disso, eu escrevi o artigo Grande Prêmio Nosso Lar. Quando eu era criança, era muito comum uns joguinhos de tabuleiro que simulavam aquelas pistas de Fórmula 1. Aí tinha um carrinho azul, carrinho branco, verde, vermelho, amarelo, preto. A gente jogava dados andando na pista. Oba, estou ganhando, ei, né? Só que, de repente, tinha umas casinhas marcadas com umas punições, assim, olhe na pista, fique uma vez sem jogar. Você que estava lá na frente, perdia a vez, perdia a liderança. Você derrapou na curva, volte 2 casas. Você fez uma ultrapassagem indevida, volte para o início.
Você estava lá na frente e voltava, né? Então, tem gente que está assim, né? Achando que o nosso vale é uma corrida assim e que os números que caem no dado são os bônus hora. Ei, eu estou na frente, ei, apliquei passe, escrevo livro espírita, faço palestra, ei, eu estou lá na frente, eu viajo fazendo palestra, não, ei, opa, eu estou lá na frente, uhul, mais de bônus hora. Aí, de repente, não mais que de repente, a gente cai numa casinha que está marcada. Você se diz espírita, mas acha que bandido bom é bandido morto. Volte 5 casas. Você se diz espírita, mas é racista. Usa expressões tipo fulano é preto de alma branca, aquela pretinha que aplica passe no centro é boazinha. Fique uma vez sem jogar. Você se diz espírita, mas acha um absurdo que a filha da sua faxineira faça a mesma faculdade que a sua filha. Volte 10 casas. Você se diz espírita, mas é homofóbico. Fica indignado quando o assunto é o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas é incapaz de se comover quando um homossexual é espancado ou assassinado. Volte 20 casas. Você se diz espírita, mas vota mal. Só vota em candidato reacionário, homofóbico, misógino, corrupto, demagogo, ou então vota naquele seu amigo que está concorrendo a vereador, porque se ele ganhar, vai ser uma boquinha boa para ele nos próximos 4 anos. Fique 3 vezes sem jogar. Você se diz espírita, mas toda vez que alguém fala em justiça social, em saúde, educação, de qualidade para todos, você acha que é coisa de comunista. Volte ao início, porque você não entendeu absolutamente nada. Mergulha fundo na obra de Kardec, vai ler Leon Denis e entenda que doutrina espírita é uma proposta muito grande de renovação social à luz da imortalidade da alma. Se você está aqui porque quer morar bem no nosso lar, você não entendeu nada. Ou vocês acham que a espiritualidade demorou séculos para que Kardec viesse, reencarnasse, para divulgar a doutrina espírita e que depois outros grandes pensadores, seguindo o rastro dele, elaborassem as obras que elaboraram, que a gente lê e estuda, para tudo se resumir a um mero tomar lá da cá. Era só o que me faltava. Quem tem esse pensamento, sinto muito, não entendeu nada. Eu acho melhor volte ao início. Abra o livro dos Espíritos, tá? Lê com bastante atenção, com bastante cuidado, para entender definitivamente que a doutrina espírita é uma proposta de renovação social, conforme eu disse agora há pouco. Pode passar, Luiz. Eu gosto muito dessa frase. A dúvida é o princípio da sabedoria, do filósofo Aristóteles de Estagira. Aliás, eu adoro esse nome, Aristóteles de Estagira. Pessoal, Luísio Silva de Estagira, já pensou? Maristela Montalvão de Estagira. Uma coisa assim. Célio de Estagira. Uma coisa assim, né? Marcelo Teixeira de Estagira. Isso é uma coisa, não? Um sucesso total. Mas a dúvida é o princípio da sabedoria. Antes da gente sair acreditando em tudo, duvida. Aí eu trouxe alguns ditos populares aqui para a gente pensar. Pensa! Não é o pensamento, é a vontade, vamos pensar um pouquinho. Vai, Luiz. Passa. A voz do povo é a voz de Deus. Será? Tem certeza? O povo já botou uns políticos horrorosos no poder, que acabaram com o país. Quer dizer que se houver um plebiscito para a pena de morte, para saber se a pena de morte deve passar ou não, e a pena de morte passar, a voz do povo é a voz de Deus? É ruim, hein? É ruim. Não é não. Não vai aceitando essas frases feitas, não. Passa. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Será? É claro que numa briguinha boba eu não vou me meter, mas se é uma briguinha séria, você vai assistir e não vai fazer nada. Ela está apanhando, ou ele está apanhando, ou ela está sendo humilhada, ou ele está sendo humilhado. As duas coisas você... Ah, não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Tem casos em que a gente tem que meter a colher assim. Eu fui testemunha ocular de um fato num supermercado
lá perto da minha casa, uma vez que eu fiquei estarrecido. Eu estava perto daquele balcão de congelados, e geralmente o corredor ali é mais largo, né? Eu não ia pegar nada ali, eu estava simplesmente passando. Aí eu vi uma amiga minha, a Anélia. Ela vinha com o carrinho em direção contrária, então eu ia cumprimentar a Anélia. De repente passaram entre mim e a Anélia um casal, cada um com um carrinho cheio, um casal já 60, ambos assim altos igual a mim. Ela vinha na frente e ele atrás. E ele esbarrou com o carrinho no calcanhar dela. Ela pegou, xingou ele. Ah, seu isso, seu aquilo. Passa na minha frente. Passa na minha frente. Ele passou meio assim, no que ele passou, ela pá, pá, pá. Sentou a mão nele e foi assim. Aí eu olhei para a Anélia olhou para mim assim. Meu Deus, o que é isso? Ou seja, é violência contra o homem também. Né? Sentou a mão nele no supermercado. E foi, e ele indo embora com o carrinho assim, ela tá, atrás dele. Obviamente me meteu porque eu nem conheço, eu nem sei quem é, mas se a gente conhecida minha, vem cá, que história é essa? A gente tem que meter a colher de vez em quando, para o bem daquele casal, ou para o bem dela, ou para a segurança dela, dele, enfim. Pode passar, Luiz. Dinheiro não traz felicidade. Quem falou? Quem falou? Não estou falando que a gente tem que nadar em dinheiro para ser feliz, não, mas você ter dinheiro para pagar as suas contas em dia, para realizar uma viagem que você tanto quer, você está precisando trocar a geladeira da sua casa, consertar um vazamento e não tem dinheiro. Imagina você ter dinheiro para trocar a geladeira sem susto, consertar o vazamento sem susto, poder pagar um tratamento dentário sem susto, poder fazer uma viagem, poder fazer aquele curso que você quer sem atropelo, sem se endividar, sem ficar postergando a coisa. Não é motivo de felicidade, não? Claro que é, vamos parar de demonizar o dinheiro traz felicidade, sim. Agora a próxima. Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, a gente vai sair dessa reencarnação do mesmo jeito que entrou. É isso. Mesmo que a gente não se dê conta, a gente evolui, a gente muda. A vida faz a gente passar por determinados percalços, por determinados perrengues, a gente experimenta fracasso, experimenta perda. Ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Pau que nasce torto não morre torto, não. A gente sai daqui sempre um tanto quanto endireitado. Quer a gente se dê conta disso, quer não. Pensa, gente. Pensa a esse respeito, a gente precisa botar o pensamento para funcionar, não vai aceitando todas as coisas no piloto automático. E por fim, pode passar. Agora a vontade. Eu falei mais sobre o pensamento do que sobre a vontade, vamos lá. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Foi ao ar há um tempo pelo canal GNT um reality show britânico chamado Tudo é Possível. Nesse reality show, que acompanhava o treinamento, a preparação da pessoa, acontecia o seguinte: pegavam alguém que nunca tinha exercido determinada atividade e falava, olha, daqui a 20 dias, daqui a um mês, 20 dias, não sei, vai acontecer uma feira de confeitaria aqui em Londres. Você que nunca fez um doce na vida vai ser um dos confeiteiros participando dessa feira. Você tem um mês para se transformar no confeiteiro. Se a equipe que vai avaliar os confeiteiros não descobrir que o confeiteiro de primeira viagem é você, você ganha um prêmio X em dinheiro. Então o programa justamente acompanhava o processo de transformação dessa pessoa. Vamos supor, eu pego o Célio vai aprender a fazer bolo, a fazer torta, a fazer recheio, a fazer cobertura, a confeitar bolo, a fazer fondant, enfim, toda aquela coisa de confeitaria, né? A esposa dele vai comer até estourar, né? Mas daqui a um mês ele vai ter que ser aquele confeiteiro e a comissão avaliadora não pode descobrir que o confeiteiro amador é ele. Ele vai ter que enganar a comissão. Tá? Vamos
pegar outro exemplo aqui, Geilza. Geilza, daqui a um mês, vai ter uma apresentação hípica, tá? No Jockey Club de São Paulo. Tá? Uma das Amazonas, uma que vai fazer o cavalo saltar para cá, saltar para lá, vai ser você. Você vai ter um mês para se transformar na Amazônia. Vai montar um puro sangue, um daqueles cavalos que valem milhões. A gente vai estar lá na plateia aplaudindo, as mulheres de chapéu, né, porque tem que ir de chapéu, a gente vai aplaudindo. Né, você vai ter que enganar a comissão julgadora. Parece bobagem, tá? Mas a grande maioria das pessoas que participou desse reality show se deu bem. Pegaram uma moça que era dançarina de boate, sem qualquer perspectiva de futuro, puseram ela para andar a cavalo, ela virou fã de hipismo, largou a vida de dançarina de boate. Pegaram um pintor de parede para se passar por artista plástico, por artista que pinta quadros, ele se deu super bem, está expondo em galeria de arte lá em Londres agora, largou a vida de pintor de parede e melhorou a própria vida. O que a gente depreende disso daí? A capacidade que a gente tem de se renovar, de se adaptar, de se transformar, e a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que conhecer a si próprio, conforme diz Leon Denis, conhecer a extensão dos próprios recursos que estão germinados em nós. A gente não faz ideia do potencial que a gente tem. Basta a gente ser defrontado com uma situação nova, a gente se renova, a gente se adapta, a gente se transforma e descobre outros talentos que a gente não tinha. Eu lembro que, quando li a respeito desse reality show, pegaram um padre para vender automóvel. Isso não vai dar certo. O padre está acostumado a pregar, ele vendeu automóvel com uma beleza. Né? Fez uma grana vendendo automóvel. Né? Então a gente não sabe o potencial que a gente tem, a gente nem desconfia. Né? Aloísio, daqui a um mês, vai ter um circo, um grande circo internacional se apresentando aqui no Brasil. Você vai ser um dos malabaristas lá no meio lá do pica-pau. Ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Consegue sim, a gente não sabe o potencial que a gente tem de se transformar, como diz Jesus Cristo. Aqui, minto. Desculpa, eu esqueci de botar. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é justamente isso. Né? Essa sensação de plenitude que a gente vai se desenvolvendo, vai se espiritualizando e vai sentindo. O reino dos céus não é uma localização geográfica, ele está aqui. Essa sensação de plenitude, de potencialidades, que estamos desenvolvendo as nossas potencialidades e ao mesmo tempo ajudando as pessoas à nossa volta a fazerem o mesmo. E a gente vai se sentindo cada vez mais pleno, cada vez mais integrado a uma força maior e vai compreendendo de fato o que é Deus. Por fim, questão 792 do Livro dos Espíritos, uma das minhas preferidas. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Eu gosto, Kardec faz um jogo de palavras muito interessante. Vê que apto é disposto. Não é apto ou disposto. Nem disposto é apto, disposto ou apto. Primeiro apto, depois disposto. Tem gente apta nesse mundo? Tem gente apta a transformar esse mundo num lugar melhor? Tá assim, ó. Estão dispostos todos? Não, tem muita gente às voltas, como que a gente vê aí. No noticiário, no cotidiano, as pessoas às voltas com o quê? Com inveja, com disputa de poder, apegada a bem material, apegada à temporalidade dos cargos, das coisas. Estão aptas? São aptas? São. Eu acho que para chegarem onde estão até aptas. Agora, estão dispostas a fazer diferente? A serem diferentes? Tem um filme muito interessante que foi um dos concorrentes ao Oscar há alguns anos, ganhou inclusive o Oscar de melhor atriz coadjuvante, chamado Histórias Cruzadas. Assistiram? Que conta a história da escravidão, do preconceito racial no sul dos Estados Unidos, sob a ótica das mulheres negras, que eram simplesmente educadas para serem empregadas domésticas ou babás, não saíam daquilo. Até que uma jornalista branca resolve chutar o pau da barraca.
e questionar isso tudo e publica um livro muito bom a respeito. Aí a mãe dela, que estava presa àquele atavismo, aquela repetição, entra geração e sai geração, a gente vai se repetindo, a mãe dela fala uma coisa bastante interessante: filha, eu estou muito orgulhosa de você porque o seu gesto fez a gente pular umas 3 gerações. É isso que a gente precisa fazer, a gente tem que ser ousado, se mostrar apto e disposto também a ir além, a fazer melhor, a lutar por uma sociedade melhor, mais justa. Basta pensar, pensa a respeito e bota a vontade para funcionar a nosso favor, a favor disso. Aí a gente consegue. É difícil? É, mas impossível não é. Se fosse difícil, a gente não teria chegado até onde a gente chegou. A gente não estaria num centro espírita conversando a esse respeito da possibilidade de transformarmos o mundo num lugar melhor, à luz da imortalidade da alma, da justiça social, porque afinal de contas, espírito não tem sexo, não tem classe social, não tem raça, não tem nada disso. Espírito é espírito. Fora do corpo, nós seremos espíritos aptos e dispostos, se Deus quiser, a termos reencarnações cada vez mais frutíferas. Gente, era essa a nossa mensagem, a gente espera que tenha sido proveitosa. Adorei ter vindo ao Espírito Santo outra vez, tá? Espero que as minhas vindas em terras capixabas se repitam. Adorei encontrar a Jussara ontem, que foi me esperar no aeroporto, me deu uma caixa de bombom de presente. Muita paz, muita luz, beijo no coração de todos, fiquem com Deus, obrigado.